Vamos agora falar sobre o descarte responsável. Quando nós falamos sobre o lixo hospitalar, o lixo farmacêutico, nós devemos sempre lembrar que esses materiais podem contaminar o meio ambiente e também ferir, machucar e contaminar as pessoas que manipulam esse material, assim como os pacientes e até mesmo os colaboradores dessas instituições. O descarte desse material deve ser feito em sacolas específicas, como sacos brancos devidamente indicados que no interior desses recipientes, dessas sacolas, desses sacos, há produtos que podem contaminar. Então é muito importante que nós tenhamos essa descrição do lado de fora desses recipientes, dessas embalagens. Quando, então, o nosso colaborador trabalha com elementos cortantes ou pérfuro-cortantes, é importante nós termos coletas próprias para isso. Geralmente nós utilizamos caixas coletoras. Há caixas coletoras que são de papelão, elas têm uma estrutura interna que faz com que esse medicamento ou essas seringas, esses elementos que são cortantes e pérfuro-cortantes, eles não vão ter como sair desta caixa novamente. Então eles têm uma estrutura interna que, uma vez colocado, por exemplo, uma seringa com injeção, ele não retorna para a parte superior da caixa. Na falta de uma caixa como essa, nós podemos improvisar. Mas nós temos também caixa de papelão, nós temos caixas plásticas que são muito mais seguras. Sempre elas possuem uma abertura na parte superior, um orifício que é pequeno, próprio para que esses elementos sejam descartados ali com o máximo de segurança. Agora tem uma pergunta para você. Vamos ver se você está prestando atenção na aula. Podemos descartar os resíduos do serviço de saúde em sacos de lixo comuns? 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 Isso mesmo, você acertou. O descarte dos resíduos do serviço de saúde devem ser feitos em embalagens e caixas coletoras próprias para este fim. Continuando nossa aula, a farmácia ela também tem uma responsabilidade no descarte deste material. A farmácia responsável, então, ela se preocupa bastante com o descarte adequado desses medicamentos e desses elementos que são pérfuro-cortantes. Uma farmácia segura, então, faz o descarte seguro dos pérfuro-cortantes. Quando? Assim que terminar, por exemplo, um procedimento como a injeção. O funcionário, o colaborador, o balconista deve acionar o dispositivo de segurança assim que ele terminar a injeção para depositar esta seringa dentro desta caixa coletora. Quem é que faz o descarte? Aquele que fez a injeção. Então, seja responsável, não deixando a seringa na pia ou na área de trabalho onde nós realizamos essa medicação. Onde, então, nós vamos descartar essa seringa com a injeção completa, com agulha e tudo mais? Nós descartamos no coletor pérfuro-cortante. Nós devemos respeitar o limite deste coletor, lembrando que não devemos ultrapassar 70% da capacidade de armazenagem desse coletor. Significa que sempre deixaremos um espaço vazio na caixa coletora. O que nós vamos descartar então? Nós descartaremos as seringas, com ou sem as agulhas. Descartaremos também as ampolas e as lancetas. Lembrando que as seringas nós não desconectaremos as agulhas. Outra coisa importante, como eu vou fazer esse descarte? Sempre com muita atenção. Lembrando de 3 elementos importantes. As agulhas sempre voltadas para baixo, nunca coloque as mãos no interior do coletor e não ultrapasse o limite da caixa coletora. Seguindo aqui, vamos falar ainda sobre o descarte e a coleta do lixo, dos resíduos do serviço
serviço de saúde. Essa coleta e esse descarte deve ser realizado por uma empresa especializada que possua veículos próprios e que sigam as regras da vigilância sanitária. Essas regras são instituídas pela própria Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um ponto também bastante importante é que a remoção desses materiais deve ser feita pelo menos uma vez por dia. É claro que isso depende da demanda, do número e do volume de lixo que nós temos na nossa unidade. O material, então, poderá ser incinerado ou destinado a aterros sanitários, mas não é qualquer aterro sanitário. São aterros sanitários específicos para o fim de resíduos do serviço de saúde, sempre sobre a responsabilidade da empresa coletora.